O Viver Ciência está de volta com a presença do doutor em farmacologia Paulo César Guedini e Ângela Dansky da Silva Reis, que é doutora em biologia. Estamos falando de um estudo da UFG que ajuda os médicos a escolherem o tratamento mais adequado para o paciente que sofre com depressão. Um estudo divulgado em 2012 pela Organização Mundial de Saúde mostra que o Brasil é o país com maior prevalência da doença. Confira na reportagem. A depressão é uma doença composta por vários sintomas. Os principais são tristeza profunda e desânimo com duração de mais de 15 dias, ideias de culpa, ruína e até suicídio. Além desses, o paciente pode ter indícios como sono profundo e constante, perda de apetite e peso, irritação e mau humor. Isso varia muito, tanto de pessoa para pessoa, quanto da mesma pessoa ao longo do tempo. Porque a tendência da depressão, ela é surgir, de uma maneira insidiosa, lentamente, e esses sintomas eles vão se intensificando mais. Quando a gente fala de somatização, seriam sensações corporais da depressão. Quando a depressão é muito intensa, a pessoa pode inclusive ter sensação de dores no corpo, de peso no corpo, principalmente nas pernas, na nuca, e um mal-estar. Tanto é que várias pessoas chegam a procurar outras áreas da medicina porque é uma dor que reflete fisicamente mesmo, E às vezes até quando o outro profissional fala assim, olha, a senhora não tem nada, Ou no coração, não tem nada no estômago, a pessoa fica até, às vezes, indignada como que um sintoma de uma origem psíquica, pode causar um sintoma somático. O tratamento contra a depressão é baseado na terapia e medicação, juntas ou alternadas de acordo com o quadro de cada paciente. Eu acho que a psiquiatria ela é uma área de interface aí, com o que é biológico, que o que vem de genético, a carga que foi herdada dos pais, com o ambiente, Que o ambiente que você vive, se você está com muitos fatores estressores, de relacionamento, dívida financeira, tudo isso acaba por contribuir e afetar um ao outro lado. Em relação à medicação, isso deve ser acompanhado por um profissional que conheça dos sintomas que podem surgir, efeitos adversos, orientar o paciente nesse sentido, para que o tratamento transcorra da forma mais correta possível, ver se existe a resposta, porque muito que a gente vê hoje, a gente busca a remissão, que às vezes a pessoa tem uma resposta parcial e esse tratamento aí não é otimizado, buscando uma remissão completa, a chance de uma recaída do quadro se reinstalar é grande. Um outro fator para a recuperação é o convívio social, baseado na compreensão e acompanhamento junto ao psiquiatra. Muitas vezes a família, o pessoal no ambiente, não reconhecendo isso, pode usar um senso comum, não, você tem que ter força para sair dessa situação, isso é fraqueza, e a pessoa acaba por ficar pior ainda do que ela já está. Então a gente nunca para pensar, se uma pessoa está com uma dor no coração, ou tossindo, com febre, pneumonia, você não fala para ela, deixa de tossir, para de ter febre, A gente aceita essas doenças que tem algo vamos pôr, que consegue ser mensurado muito mais que na psiquiatria, mas a gente sabe do importante prejuízo, do impacto. Então a família tem que procurar entender, ir na consulta também para que seja orientado a melhor maneira possível, de ajudar ali o familiar ou o conhecido a superar esse problema. E a gente continua com o nosso bate-papo e eu pergunto por que a depressão foi escolhida. Quais foram as características que mais chamaram a atenção da equipe? Como vocês viram na reportagem, a depressão ela tem uma alta prevalência no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. Tá? E ela é uma doença que atinge todas as faixas etárias, desde crianças até idosos. Ela é uma doença que traz um impacto socioeconômico bastante importante, como, por exemplo, leva muitos indivíduos a faltarem ao trabalho. Além disso, tem que se levar em consideração que para se estabelecer, quando se tem o diagnóstico da depressão, para se estabelecer o tratamento chegar no ponto ideal para o paciente, isso pode levar várias semanas, E esse fato de várias semanas para chegar no tratamento, na dose adequada, no medicamento adequado para o paciente, faz com que muitas vezes o paciente desista do tratamento, busque outras alternativas, e isso então
levam a um processo de muito tempo para o paciente conseguir voltar a uma rotina normal, né? E aí muitas vezes, se a gente consegue, qual é a proposta? Se a gente consegue, através de um teste laboratorial como este que nós estamos propondo, em que a gente leva para o médico a característica genética desse paciente, isso facilita o médico a escolher um medicamento ideal e a dose ideal. Isso faz com que o tratamento tenha eficácia num tempo mais curto, levando satisfação para esse paciente, trazendo um retorno maior tanto para o paciente, para a família, como para a sociedade como um todo. Você falou de outros meios de tratamento. Pergunto para você, professora, terapias individualizadas são tendência também? Com certeza. Hoje a gente tem o que a gente chama de medicina personalizada. Então, por exemplo, no câncer isso já foi bem elucidado. Então, por exemplo, o exemplo que a gente tem é a translocação do cromossomo 9 com 22, que vai gerar uma leucemia do tipo leucemia mieloide crônica. E essa expressão desse gene quimérico, né, da troca do cromossomo 9 com 22, o gene BCR-ABL gera a expressão dessa proteína quimérica. E essa proteína quimérica ela estimula uma linhagem celular, no caso a mieloide. Então hoje a gente tem drogas alvo dirigidas que vão atuar justamente, por exemplo, nessa proteína quimérica. Só que o indivíduo que faz o uso, por exemplo, de mesilato de imatinib, que é uma droga alvo dirigida, que consegue controlar a atividade dessa proteína quimérica, que estimula o ciclo celular a proliferar inúmeras vezes, se o indivíduo não tiver a conversão de profármaco em fármaco, ou seja, ele precisa de uma enzima de ativação, que é uma enzima do citocromo P450, que é a proposta do nosso trabalho. Citado na pesquisa. Citado na pesquisa. O que acontece? Ele não vai ter resposta ao tratamento, ou seja, a droga é alvo dirigida, mas sem atividade da enzima, ele não consegue ter o efeito benéfico do tratamento. Então, ele tem resistência ao tratamento. Então, hoje existem diversas doenças que a gente vê que você saber o perfil genotípico daquele paciente, principalmente para as enzimas de metabolismo de xenobióticos, como a citocromo P450, é sim uma ferramenta importante, um conhecimento importante para o médico. Ele vai saber se aquele paciente vai responder ou não ao tratamento. Só que isso ainda não é uma coisa usual, né? Isso ainda é meio utópico no Brasil, porque são testes caros e tudo, e ainda está no âmbito da pesquisa. Então, em relação à depressão, a gente ainda não tem uma mesma elucidação da mesma forma que no câncer. Bem, quais são as isoformas de enzimas utilizadas no estudo e por que foram escolhidas? Bom, nesse estudo a gente estabeleceu duas isoformas, que é a CYP2C19 e a CYP2D6, justamente porque são duas isoformas do citocromo P450 que estão mais relacionadas com o metabolismo de antidepressivos, né? Então, em virtude delas serem as principais enzimas relacionadas com esses fármacos. De onde vem o material utilizado na pesquisa? Material genético? Nós temos um grupo, né? Nós formamos um grupo que consta com... Eu sou farmacologista, nós temos médico psiquiatra, nós temos a professora Ângela, que mexe com essa parte de genética e biologia molecular, então a gente formou uma equipe multidisciplinar e as amostras vêm justamente da clínica desse médico psiquiatra que atende esses pacientes. Daqui a pouco a gente continua com o nosso bate-papo aqui no Viver Ciência. Continue com a gente. O pré-projeto, na verdade, é uma carta de intenção. Eu digo, olha, eu estou querendo esta bolsa, ou estou querendo este estágio, e eu pretendo fazer. Eu pretendo fazer isso. Pretendo fazer uma revisão bibliográfica, pretendo fazer um levantamento de dados, Então, é uma carta de intenção. Nesta carta de intenção, você mostra o que você já sabe e mostra o que você quer obter. Então, este é um pré-projeto. O segundo que você perguntou é um artigo científico. No artigo científico, eu vou escrever sobre o resultado de uma pesquisa ou o resultado de uma revisão bibliográfica. O artigo científico não precisa ser só sobre pesquisa, pode ser uma revisão bibliográfica. Então, o artigo científico ele tem normas das revistas que o publicam. Cada revista tem as suas normas específicas, mas todas elas exigem um abstract ou um sumário, depois uma introdução e uma justificativa, depois o corpo ou desenvolvimento, as conclusões e as referências bibliográficas. Então, todas as revistas exigem pelo menos isso. Então,
Então, mas algumas podem ter outras exigências. Então, você vai, quando escreve um artigo, escrever em função de onde você pretende publicar. E o trabalho? O que é um TCC, ou Trabalho de Conclusão de Curso? A graduação e a especialização exigem TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, em todas as áreas. Significa que você vai fazer um trabalho orientado e de acordo com as regras que o seu orientador deu, que pode ser um trabalho individual, pode ser um trabalho em grupo, que o TCC também pode ser feito em grupo, e você vai relatar neste trabalho tudo que você fez para obter o seu grau de graduado ou o seu grau de especialista. Normalmente é um trabalho de iniciação científica, né, em que você mostra que você é capaz de juntar os conhecimentos que você obteve no curso como um todo em um conjunto de conhecimentos que vão ser relatados para uma banca. E esta banca vai dizer se você tem o direito de ser graduado, obter o grau de graduado ou obter o grau de especialista.